gostaria que a professora Thaís explicasse as estratégias da nutrição que irão contribuir para um resultado final positivo. As condutas nutricionais no ERAS envolvem as etapas no pré e no pós-operatório. Então, quando pensamos em terapia nutricional, ela vai iniciar desde antes da cirurgia até o momento, então, do acompanhamento com o paciente, né? O ERAS, ele enfatiza pontos importantes como a abreviação de jejum pré-operatório do paciente, a terapia nutricional imunomoduladora no pré-operatório também, o consumo de chiclete no pré e no pós-operatório, principalmente para os pacientes que vão realizar a cirurgia do intestino grosso, e a realimentação precoce. Além da realimentação precoce no pós-operatório, também a terapia nutricional imunomoduladora no pós-operatório. Então, como que são essas etapas? A primeira etapa é a terapia nutricional imunomoduladora no pré-operatório. Isso significa o quê? É a oferta de nutrientes imunomoduladores através de fórmulas que contenham calorias, proteínas, energia como um todo, antes da cirurgia. Então, são nutrientes como arginina, ômega 3 e nucleotídeos que vão modular a resposta inflamatória do paciente e auxiliar na recuperação no pós-operatório. E a oferta desses nutrientes, tanto no pré quanto no pós-operatório, ela é fundamental e ela auxilia na redução do risco de infecções e do tempo de internação. Essa oferta ela deve ser para pacientes que são bem nutridos, de 5 a 7 dias do pré-operatório, e para pacientes desnutridos, de 10 a 14 dias. Num volume, então, se o paciente tiver com alimentação via oral, aí de 400 a 600 ml. Se ele tiver com a via enteral, ele também tem a indicação de utilizar esses nutrientes imunomoduladores e pode usar até 1 litro de dieta enteral de fórmulas que contenham esses nutrientes imunomoduladores. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa seria a abreviação de jejum pré-operatório. Então, é uma etapa que é realizada com o paciente já internado, onde por muito tempo se pensava que o paciente deveria manter um jejum para a cirurgia, aí de 10, 12 horas, com o objetivo de prevenir que o conteúdo gástrico voltasse e causasse uma aspiração no momento da indução anestésica. Mas já se sabe, diante de toda a literatura que já evidenciou, que o paciente no pré-operatório, ele precisa ficar em jejum até 6 horas para alimentos sólidos e até 2 horas antes eu posso ofertar líquidos claros contendo carboidrato de alta absorção, que seria, no caso, então, a maltodextrina. Então, de 200 a 400 ml até 2 horas antes da cirurgia, eu posso ofertar para o paciente esse líquido claro contendo a maltodextrina. É uma medida que também vai ajudar a reduzir tempo de internação, vai reduzir a resistência à insulina que pode acontecer no intraoperatório, um fator importante para complicações no pós-operatório, e também vai auxiliar numa proteção, numa prevenção da perda de massa magra. Pacientes que ficam muito tempo em jejum e ainda com o trauma da cirurgia são pacientes que vão ter um aumento aí de produção de mediadores inflamatórios e que isso vai trazer então as consequências negativas no pós-operatório desse paciente. A terceira etapa entra o consumo de chiclete, e que aí já é a terceira e quarta etapa, porque o consumo de chiclete ele deve ser feito durante esse período de jejum, no pré-operatório, e assim que o paciente acordar da anestesia no pós-operatório, até voltar com a alimentação. A ideia do uso do chiclete sem açúcar, um ponto importante, é exatamente para estimular o peristaltismo e facilitar o retorno da dieta no pós-operatório. Então, indo para a quinta etapa, que é a realimentação no pós-operatório, é algo que ainda é bem discutido, mas o ERAS, por exemplo, coloca isso muito forte. Então, na Europa, nos Estados Unidos, isso já é feito. No Brasil, a gente ainda tem uma certa resistência, e mais por questões de mudança de cultura mesmo. Então, é algo que está começando a ser realizado agora. Essa realimentação precoce é uma realimentação em até 24 horas. Então, antes o paciente ele ficava em jejum de 3 a 5 dias, mais ou menos, no pós-operatório,
O objetivo era garantir a cicatrização das anastomoses e também era liberada a dieta apenas quando o paciente eliminava flatos e tinha ruídos hidroaéreos presentes. E hoje, com a literatura científica, já mostra que a gente não precisa ficar esperando o paciente eliminar flatos ou ter um ruído hidroaéreo presente para eu ter a garantia que o peristaltismo voltou, já que fisiologicamente, regiões do antro do estômago, por exemplo, voltam ao peristaltismo em até 24 horas, o intestino volta em algumas regiões em até 8, 6 horas depois da cirurgia. Então, esse retorno precoce da dieta, ele é seguro, ele pode ser feito. Até porque se a ideia é garantir cicatrização de anastomose, é dando nutriente que eu vou garantir, então, uma cicatrização, que eu vou favorecer uma melhor cicatrização. Além disso, o retorno precoce da dieta faz com que o paciente evolua a dieta mais rápido e também com que ele se sinta mais confortável. Né? O período de jejum ele provoca enjoos, pode causar desconfortos, então essa realimentação ela vai ajudar o paciente a também ter um conforto melhor no pós-operatório. E a última etapa é novamente a terapia nutricional imunomoduladora, só que junto com a alimentação, no pós-operatório. Então, assim que libera a dieta, o ideal é entrar com fórmulas que contenham nutrientes imunomoduladores, porque quando eu utilizo o imunomodulador, tanto no pré quanto no pós, eu tenho um resultado muito melhor com relação ao tempo de internação, que vai ser reduzido, e redução das complicações e principalmente as complicações infecciosas.